Quantos filhos você tem? 2. Quanto que você gasta por mês com as tuas filhas? 5 mil reais, 6 mil reais brincando. Na tua opinião, quanto que é o salário ideal pra ter 2 filhos nesse país? 30 mil. Tu tem filhos? 2. Quanto que você gasta por mês com teus filhos? Ah, meu filho. Se fizer conta, chora, mata os 2. É muita grana? É, Você consegue dizer mais ou menos quanto que é o investimento? eu acho que precisa uns 6 a 7. Por criança? Sim, claro. Pode A ser. escola custa 5. E na tua opinião, quanto que é o salário ideal pra ter um filho nesse país? No mínimo você tem que ganhar de 10 a 15. Pode crer. Quantos filhos tu tem? Um só. Quanto que você gasta por mês com teu filho, mano? Mais de 3 mil reais. Com escola, educação, roupa. Aqui no Brasil é tudo mais caro ainda. Vai rápido. Vai rápido pra caramba, você é louco. Um filho só. Bota fé, mano. Agora imagina as pessoas que têm 6 filhos que moram aí nas comunidades que estão largadas pelo mundão aí. Quanto que você acha que é o salário ideal pra ter uma criança? Eu acho que 7 mil. Tu tem filhos? Tenho uma filha, Quantos anos ela tem? 23. 23 já não mora mais contigo. Não, Quando ela tava presente contigo, quanto que tu gastava por mês com uma criança? dá pra colocar aí uns 3, 4 mil reais, tranquilo. Faculdade, aluguel. E aí, pessoal, tudo jóia e o caos? Tá ainda suave, né? É que você ainda não percebeu? Tudo bom. Gente, esse post, esse stories anterior aí é sensacional. Já resume tudo que eu iria falar, né, gente? A falta de planejamento familiar, a falta de responsabilidade de homens, de nós mulheres, em questão de filhos, né? Se foi a época dos nossos ancestrais que a escola pública era boa, que tinha uma certa segurança, que as pessoas tinham uma certa educação, etc. Né? Coisas ruins sempre aconteceram, lógico. Mas que você via que as pessoas começavam a trabalhar cedo, começavam a constituir suas famílias, não é? Hoje o que é? O pessoal com 30, 40 anos, 20 anos, vivendo a eterna adolescência, na promiscuidade, não produzindo nada, não gerando renda, mas, né, todo mundo continua fértil, como sempre. E aí que engravida, quem tem ventre que se vire, não é? E é muito interessante a gente ver esses casos de advogados, advogadas relatando que gente com 300... Não, vai no mercadinho aí do bairro, principalmente do bairro. Vê o que você consegue comprar com 300 reais, não dá para uma semana, não dá para 2 dias. Outro dia atacou a sinusite 2 vezes seguidas. Foi 300 reais de remédio todas as vezes. Só a criança ter uma eventualidade de doença já é os 300 reais. Como uma pessoa pode dar 300 reais para uma criança para um mês? Aí a maioria dá desculpa, né? Que os advogados falam. É que a mãe está gastando com ela. Mas, gente, isso é simples. É só pedir nota fiscal de tudo. Não pede nota fiscal. Pede nota fiscal. Agora, a mãe vai levar, por exemplo, a criança na escola, no lugar tal, tudo, ela vai precisar pagar a passagem dela, porque a criança não vai poder ir sozinha. Para você ver a mentalidade das pessoas, 300 reais, eu prefiro você dar de esmola. Entende? Sim. Gente, se for de acordo, olha, a conta tem que ser igual essas mães e esses pais que fizeram no Stories. Quanto você tem que ter de salário para você conseguir ter um filho, para você conseguir criar e educar, dar dignidade, dar segurança, dar um melhor ensino, porque se você já não quer pagar pensão, então você investe numa boa educação para ele conseguir o seu trabalho, o seu salário e conseguir pagar tudo que você não tem competência de dar. Compreendeu? O mínimo, gente. Sabe o que está faltando? Sabe o que está faltando? Sim, a desestrutura familiar está um caos, a bagunça, a confusão, a baixaria está um caos. Mas a gente tem que dar a vara para pescar. Esse é o básico. Porque o filho é a consequência dos seus atos.
e você não arcar com essa responsabilidade e achar que deixa para outra, tá tudo, não, vem, o retorno vem. Que o pessoal, né? Vamos lá, que o pessoal tá reclamando aí que precisa tomar um Viagra, uma coisa. É o retorno aí chegando. Lógico. Filho é um compromisso. Filho é um investimento. O básico as pessoas estão deixando de fazer. O que você acha que um filho vai pensar de você reclamando para dar 300, e 300 reais é muito, né, para muita gente? O que você acha? Não, você aí cheio de Deus, o que você acha que Deus olhando para você, o que ele pensa? Dessa miséria que você é, né? Não tem como, não faça. Aí sabe qual é o problema? Coloca muito a responsabilidade na mulher. Ela tem que tomar anticoncepcional, ela tem que... Não, ela toma anticoncepcional, usa os métodos contraceptivos compatíveis com ela e você usa o preservativo. Ambos estão seguros. Né? Agora o céu de brigadeiro é ótimo, tudo que você quer tal, aí dá uma consequência, não, é ela que não usou, é não sei o que, aquilo, outro, não. Se há um filho, foi feito por dois. E pelo menos a educação. Se você é uma pessoa que já com essa mentalidade realmente não tem condições de ser um bom exemplo para uma criança, não é? Infelizmente, uma mulher foi trouxa em se envolver com você, no mínimo você paga a educação para ser melhor do que você. Tá bom? Então, gente, lembra lá, tá todo mundo cheio de religião, parece que vocês não leem a Bíblia. Não é? Eu que não tenho religião, muitas coisas eu conheço ali da Bíblia e até pratico. A primeira coisa que você faz na sua vida não é gatear por aí. A primeira coisa é você se estruturar. Um homem estruturado, que mesmo que não estudou tanto, mas trabalhou desde cedo, construiu, tem o seu salário, não vai ter problema nenhum em custear a educação dos seus filhos. Ele vai se sentir realizado. Posso não conviver, posso não ter um relacionamento com a mãe, mas a minha responsabilidade como homem, estou arcando. Por isso, gente, fica de olho. O cara que não quer pagar jantar Uber, já sabe, hein? Já sabe. Não é um provedor. Não é um homem funcional. A gente descarta essa gente, descarta. Moleque, é pra mamãe cuidar, não é pra você, mulher. Não arranja problema pra sua cabeça. Hoje, com tanto conhecimento, a gente vendo as coisas nas redes sociais, vocês não usam de utilidade as coisas, né? Começa a observar, não cai nessas canoas furadas, entendeu? Primeira coisa lá, como a Bíblia fala, você se estrutura, depois você constitui sua casa e traga uma parceira para usufruir dessa vida e multiplicar com seus filhos, com suas realizações, com seus projetos. Agora o que está acontecendo? Está todo mundo indo na onda e ninguém percebe que é uma engenharia social para destruir a base, porque uma casa sem um homem é uma casa desprotegida. E por que querem, vamos chegar aqui pertinho para falar baixinho, e por que querem que os lares sejam desprotegidos? As crianças desprotegidas, sem um homem para defendê-las, que entra todo tipo de ideologia nessa casa, porque a mãe não dá conta de ser mãe, ela tem que trabalhar para sustentar, ela não tem apoio nenhum, as mulheres se masculinizando cada vez mais, os homens se tornando menininhas Barbies, e é isso, gente, e é isso. Eu não estou falando de orientação sexual, nada, eu estou falando dessas políticas de engenharia aí que a gente está vendo, essas coisas de engenharia social que a gente está olhando aí que está acontecendo. É disso que eu tô falando, até travou aqui, quando começa a falar as verdades, trava tudo. Eu falo, gente, a gente começa a falar as verdades, trava, some aqui tudo. Mas quem ouviu, prestou atenção, ouviu. Então, gente,
Começa a perceber. As coisas estão andando de um jeito que está muito estranho. E quem está sofrendo são as crianças, que é o futuro. Elas são o futuro desse Brasil. E como a gente não pode dar o mínimo, que é educação e dignidade? A gente está sobrecarregando outra pessoa, sendo que a responsabilidade são de duas pessoas. Então, ó, antes de você saracotear por aí, vê se você tem cacife para isso. Porque se acontecer, opa, eu tenho. Não tem problema. O custo, a escola que seja boa, alimentação, tudo pronto. Felizmente, sabe, essa moda de desestrutura familiar, de maturidade das pessoas, não está formando homens. Esse é o problema. Pessoas de caráter, não é? E as mulheres também, tem hora que as mulheres abusam também. Se aproveita, etc. Gente, o foco é a criança. Se o dinheiro é para criança, sobrou, olha, vou fazer um BDM aqui, deixar tudo para ficar rendendo esse dinheiro para o meu filho usar na época da faculdade. E a mãe tem os cursos porque ela acompanha o filho. Então, os cursos é só colocar a nota fiscal, comprovar, tudo bonitinho. A criança não pode andar sozinha, então o dinheiro da pensão também vai pagar a condução da mãe. Agora, se você não quer pagar a passagem da mãe, aí você que leve a criança todo dia para a escola, leve no médico, né? A mãe vai pagar o alimento da criança e não vai comer. Olha só a maldade, né, gente? Por isso que eu falo, gente, a melhor coisa é prevenção. Você não tem competência para ser homem, para ser pai, para ser mãe, para ser mulher. Não inventa essas histórias, porque sabe quem sofre? A criança. E a criança vai descontar as faltas dela na sociedade. Senão vai ser um grande anjo que vai se apegar a qualquer coisa, qualquer um, porque não teve nem amor. Vamos pensar nisso? Seu corpo, suas regras, mas as suas consequências também são suas regras. E para finalizar, mulher, você está passando por isso aí, o pai do seu filho, não tá? Vai atrás do seu, dê o melhor para o seu filho. Não perde tempo, não. Deixar a criança sofrer com esse tipo de coisa, com esse tipo de atitude, vai fazer ela ter mais ódio, né? E aí fica difícil a gente honrar pai e mãe, né? Dessa forma, é um desafio. Mas agradeça esse presente divino, esse compromisso que esse homem trouxe para você. E arque, só que não arque sozinha. Procure a rede de apoio, seus familiares, um novo relacionamento que queira também assumir esse compromisso junto com você. Sim, se você for uma mulher independente, tem uma boa estrutura financeira, ok, só que para você ter uma boa estrutura financeira, você tem que se dedicar muito ao trabalho. E aí você não tem tempo de ser mãe. Compreendeu? Então todos nós temos que pensar. Para a criança, presença e atenção é amor. Não é brinquedo, não é docinho, não é isso. E é o que a criança mais precisa. Então você precisa se organizar, precisa ter uma rede de apoio, precisa reduzir a sua carga horária. Felizmente as empresas falam de equidade de gênero, mas não entendem que cada gênero tem sua diferença, não é? A mulher menstrua, a mulher é mãe, vai ter dupla jornada e não tem nem tempo de amamentar direito com a licença materna, né? A licença maternidade, né? Então sim, é um sonho, pode ser o seu sonho em casar, um sonho solo, etc. Mas saiba que o que vai prevalecer o caráter do seu filho são os exemplos. E o exemplo não é falando,
estando presente, tá? Se essas atitudes do pai ou da mãe, né? Porque tem ambos os casos, não for saudável para o seu filho, deixa pra lá. Se é para pagar R$300, não há necessidade. Entende? Quem está perdendo nunca será seu filho. Quando você coloca a dignidade dele em primeiro lugar e fala, não, a gente vai dar um jeito, nós vamos dar, não precisamos de esmola. Só gente que não tem valor, que não valoriza nem o próprio filho, vem com as historinhas aí e continua enganando um monte de mulher aí. Hora de acordar, mulherada, hora de acordar.